Vamos dar continuidade ao nosso encontro de hoje. Queria que você pudesse ficar em pé. E nesse momento, pedindo, já agradecendo mais uma vez a Nossa Senhora, ao Espírito Santo, por estarmos aqui, pelo dia de hoje, pelas lutas, por ter acordado, por ter se alimentado. E vai entregando nesse momento ao Espírito Santo, vai conversando com Ele. Ele que é o nosso amigo fiel. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia, por despertar, pelo acordar, por mais um encontro. Já te entregamos a palestra, a formação, entregamos o sim, a vida do nosso irmão Assis, aos homens do texto dos homens, que não percam, não deixem de perseverar nessa linda missão. Entregamos o Espírito Santo à escola da fé, a todos aqueles que vieram de longe, de perto, aqueles que não puderam vir, que possamos cantar nesse momento, dizendo ao Espírito Santo que sozinho não podemos mais e precisamos dele para dar continuidade. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. amém? Amém. Fale para o irmão que está do seu lado. Ei, irmão, sozinho você não dá. O Espírito Santo está sempre com você. Basta você confiar. Amém? Amém. Nesse momento, nosso irmão Assis já se faz presente aqui na frente. Que possamos estender as nossas mãos, pedindo nesse momento o Espírito Santo, ele que já se faz presente, para que ele possa dar ainda mais a segurança, a sabedoria, e que nesse momento Nossa Senhora ela já abençoa com o seu manto sagrado, e que possamos daqui sair ricos do conhecimento que a nossa igreja nos ensina. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Dois membros do texto dos homens me fizeram uma pergunta que realmente caberia. Não dá tempo de fazer a reflexão, mas vamos pelo menos ler o Evangelho de hoje. Vou ler o Evangelho de hoje para depois iniciar a palestra. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 19, versículos do 23 ao 30. Quem tiver com a Bíblia pode procurar. Mateus 19, 23, 30.
Nada melhor do que coroar o final do texto com o Evangelho. Do 23 ao 30. Amém? Que o Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, tomando então a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis vós também em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos os primeiros. Palavras da salvação. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Agora a gente pode ir por tema de hoje. Posso dizer que hoje vai ser a primeira parte de um tema que vai se desenvolver na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira vai vir o nosso irmão Osmar, da paróquia, salvo engano, do Janga, se eu não me engano, e ele vai falar sobre a doutrina social da igreja. Então, na programação da Escola da Fé desse ano, a gente teve o cuidado de colocar, antes da doutrina social da igreja, um documento que, na realidade, é uma espécie de carta magna dessa doutrina social, que é uma encíclica que quem mora aqui em São Lourenço já ouviu falar, talvez não por causa da encíclica, mas aqui tem um clube com esse nome, né? Em Tiúma. A Rerum Novarum. Uma encíclica que foi escrita há mais de 100 anos, no século XIX, 15 de maio de 1891, por sua santidade, o Papa Leão XIII. Rerum Novarum quer dizer das coisas novas, sobre as coisas novas, porque o mundo não era a igreja. O mundo estava vivendo uma realidade totalmente diferente daquilo que se conhecia naquele período. Como está escrito ali, ó, considerado o primeiro grande documento da doutrina social da igreja, a Rerum Novarum aborda a questão operária no fim do século XIX. Leão XIII denuncia a penosa situação dos trabalhadores das fábricas, afligidos pela miséria, num contexto profundamente transformado pela Revolução Industrial. Depois da Rerum Novarum, apareceram diversas encíclicas e mensagens referentes aos problemas sociais. Bom, não vai ser aula de história, mas só para a gente ter uma ideia de como as coisas andavam em 1891. Aliás, mais para trás um pouquinho, século XVIII, 1760, 1770, começaram a surgir as primeiras máquinas. E as máquinas entraram no processo de produção. Até então, o modo de produção era uma coisa artesanal, que era feito pelas corporações de ofício. Não existiam essas grandes indústrias, porque tudo era feito à mão. Tudo era artesanal, qualquer produto, calçado, livro, vestuários em geral, manufaturados. Isso mesmo, manufaturados. A partir do momento que as máquinas entraram no processo de produção, os produtos começaram a aparecer com mais facilidade. E isso alterou, esse modo de produção alterou todo o mundo daquela época.
Os historiadores costumam dizer o seguinte: a primeira grande mudança na história da humanidade foi quando o homem descobriu a agricultura e pecuária, porque até então os homens eram nômades. Chegava aquela tribo, via aquele local verde, ali eles ficavam coletando frutas, eles não plantavam. Coletavam frutas e caçavam animais. Quando naquela região os animais começavam a rarear e acabavam as frutas, as pessoas simplesmente se mudavam. Com o surgimento da agricultura e da pecuária, as pessoas começaram a se fixar. O homem passou a ser sedentário. A partir daí surgiram as cidades e, com o passar do tempo, as nações, os países. Foi uma tremenda mudança. E durante muitos séculos, mais de um milênio, não houve nenhuma grande mudança até então. E com a Revolução Industrial, o modo de produção mudou totalmente, o comércio mudou. E foi quando as pessoas deixaram de viver no campo, até então a maioria da humanidade vivia no campo, e todas elas foram para a cidade. A vida urbana aumentou e muito. E a Revolução Industrial, apesar de muitas críticas que se recebe, ela foi boa. Trouxe vários problemas no início, mas ela foi boa, porque ela melhorou a questão da alimentação. Basta ver que a partir da Revolução Industrial a população aumentou numa escala que nunca tinha aumentado antes, porque a mortalidade infantil diminuiu. Antigamente, séculos atrás, os casais costumavam ter muitos filhos, não existia nenhum método de contracepção, controle de natalidade. Tinha-se muitos filhos, mas a população do mundo praticamente não aumentava. Muita gente morria. Muitas crianças não chegavam a nascer. Mortalidade infantil era uma coisa muito frequente, isso inclusive nas famílias dos ricos. Você pegava a família real, vários príncipes morriam antes de assumir o trono, porque era uma coisa comum naquela época, era corriqueira. E hoje em dia a gente vive um processo, graças à Revolução Industrial, a gente tem mais acesso à saúde e a expectativa de vida aumentou muito. Mas logo que a Revolução Industrial começou, que as pessoas começaram a deixar o campo para irem trabalhar nas cidades, diante daquela nova realidade, o que é que acontecia? O camarada saía do campo porque ele estava passando fome. Como ainda hoje acontece no sertão, o fenômeno do êxodo rural ainda existe quando as pessoas saem, principalmente para São Paulo. Mas o que é que acontece? O camarada chegava nas fábricas, ele tinha que se sujeitar a trabalhar pelo salário que o dono da fábrica queria. Não existia nenhuma legislação pertinente a salário, pertinente à carga horária. O pessoal trabalhava 15, 16 horas por dia nas primeiras manufaturas. Crianças trabalhavam 15, 16 horas por dia, todos os dias. Não tinha essa questão de sábado, domingo. Exato. E as cidades, por exemplo, Londres. Hoje Londres é uma cidade de referência, né? Mas no século XVIII, século XIX, Londres, as pessoas moravam em casebres, acumuladas em casebres, o esgoto era a céu aberto e recebiam um salário miserável desses empresários. Saneamento, jogava pela janela, saneamento é coisa recente. Diante dessa realidade, um sociólogo metido a economista chamado Karl Marx, ele escreveu um livro chamado O Capital e o Manifesto Comunista, tentando trazer solução para essa classe proletária. Mas o problema é que esse raciocínio de Karl Marx, ele eliminava uma coisa básica, propriedade privada. Marx acreditava num Estado que detivesse os meios de produção, ou seja, não existiria empresa particular, tudo seria pelo Estado, e até a sua propriedade seria propriedade do Estado. Em síntese, comunismo. Que é um sistema muito bonito na teoria, mas na prática ele não deu certo em lugar nenhum do mundo, e a gente vai ver que na Rerum Novarum, o Papa Leão XIII, antes da Revolução Russa de 1917, ele já alertava que a proposta socialista era uma proposta que só traria ainda mais sofrimento para aquele povo. E quem duvidar do que o Papa falou, é só estudar a história da União Soviética, a história dos países do leste europeu, a história da China de Mao Tse Tung, a Venezuela.
agora. Para chegar na situação das pessoas fugirem desesperadamente para um país feito o Brasil, é porque o negócio, para eles lá, está muito ruim. Mas é uma amostra do que acontece com o Estado detendo os meios de produção. Agora a gente tem que ter em mente o seguinte. Realmente, no início da Revolução Industrial, a condição dos trabalhadores era muito penosa. Com o tempo, com o aumento da renda, foi que as crianças deixaram de trabalhar, porque a renda aumentou tanto que as famílias não viram mais necessidade de colocar as crianças para trabalhar. E a gente vive num estágio hoje, principalmente os países de primeiro mundo, graças à Revolução Industrial, num nível de conforto que pessoas ricas de 300, 400 anos atrás não viviam. Hoje mesmo, por mais pobre, descontando as pessoas que vivem em condições miseráveis, né? Mas mesmo quem ganha um salário mínimo hoje, ele vive num nível de conforto que na Idade Média muitos reis não viviam. E tudo graças ao acesso que a Revolução Industrial nos trouxe. Agora, isso também, na época, trouxe um custo, né? Várias famílias foram exploradas. E foi diante dessa situação que, em 1891, já havia se passado 100 anos dessa mudança de processo de produção, mas é aquela questão, né? Uma mudança na sociedade, você não percebe. Você está inserido dentro daquele contexto, você não percebe que aquele ambiente está mudando. Depois de muito analisar a questão, depois de ver os conflitos entre os trabalhadores e os empresários, depois de ler a proposta comunista que Karl Marx trazia, o Papa Leão XIII viu que a igreja tinha que se manifestar a respeito disso aí. Por isso que, preocupado com essa questão social e econômica, ele escreveu Rerum Novarum, das coisas novas. O mundo havia mudado, a igreja não pode mudar, mas ela tem que adequar a sua mensagem sem modificá-la, mas ela tem que viver de acordo com o contexto atual e, principalmente, trazer a mensagem do evangelho para o meio social. Porque se você deixar que o pensamento liberal, o pensamento capitalista por si só predomine, o amor ao próximo vai embora. Vai ser a lei do quem pode mais, e quem pode mais vai ser o que tem mais capital. Mas vamos voltar para a encíclica. Primeiro, pode passar aí, João Henrique, o slide. Vamos falar um pouco sobre o autor. Vincenzo Joaquino Rafael Luigi Pesce Prosperi Bose. Nome, ele era de família nobre, né? Os nobres costumam colocar vários sobrenomes. Ele era filho de um conde. Ao ser escolhido para suceder São Pedro, o italiano Vincenzo, que era arcebispo de Perugia, assumiu o nome de Leão XIII. Isso em 1878. Morreu o Papa Pio IX. Pio IX, que por uma questão de curiosidade, Pio IX foi o primeiro Papa a ser fotografado. O primeiro Papa do qual a gente tem foto foi Pio IX. Então Vincenzo foi escolhido no conclave, 20 de fevereiro, assumiu o pontificado em 3 de março, e ele assumiu esse nome de Leão XIII em homenagem a um doutor da igreja chamado Leão Magno, que também foi Papa no século V. Então ele assumiu o nome de Leão XIII, já tinha tido 12 antes dele, ele assumiu esse nome. Curiosidade, Leão XIII ficou na igreja, governando a igreja, 1878 até 1903, e foi sucedido por um santo bem conhecido nosso. Inclusive a festa dele está rolando em Camaragibe, deve terminar domingo. Leão XIII foi sucedido pelo Papa Pio X, São Pio X. Só por curiosidade, está aí o brasão episcopal. Observe que todo o brasão dos papas tem 2 chaves. Estão vendo a chave, né? Uma chave dourada, representa o governo, digamos, o governo sacro da igreja, o caráter sagrado. E ali uma chave prateada, né? Que é o poder temporal do Papa. Tem a tiara em cima e o brasão. Até hoje, o Papa Francisco, por exemplo, tem o brasão dele. Todo Papa tem um brasão. E é um brasão específico. Muda de Papa para Papa. Embaixo tem o lema, que é um termo em latim, que na realidade é luz no céu. Ele escolheu esse tema baseado numa oração que Simeão fez no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Quando Nossa Senhora e São José leva Jesus para apresentar no templo, Simeão não pega Jesus nos braços, e ele faz uma longa oração, aí ele fala esse termo, luz no céu. Baseado nessa oração, Leão XIII escolheu esse lema para o seu papado.
Aí está uma foto de Leão XIII e uma frase da Rero Novaro. A propriedade particular e pessoal é para o homem de direito natural. Isso está escrito na Rero Novaro. Por que é que ele escreveu isso aí? Porque a doutrina comunista de Karl Marx não acredita, ele defende que não existe propriedade privada, a propriedade é estatal. E Leão XIII reafirma que o ser humano, cidadão, não pode ser tão submisso ao Estado ao ponto de tudo pertencer ao Estado. O homem tem direito à sua propriedade privada. A encíclica, ela não é muito grande. Eu estou com um exemplar dela aqui. Facilmente a pessoa encontra nas Paulinas. Quem quiser pode baixar no site do Vaticano. É vatican.va. Aí a pessoa tem acesso a todas as encíclicas papais estão nesse site. A pessoa pode ler em latim, diversos idiomas, só escolher o português que tem. Nas Paulinas deve custar, creio que R$5 ou R$5,50 aqui. E é subdividida, basicamente, em 4 partes. A gente vai ver resumidamente cada uma delas. Na primeira, o Papa fala sobre a questão social e o socialismo. Inicia o texto fazendo um levantamento da situação social da época e da crise resultante dela. Aborda seus conflitos, criticando a situação de miséria e pobreza que os trabalhadores estavam submetidos, sendo vitimados por um liberalismo irresponsável e um capitalismo selvagem de padrões desumanos. O problema é que a conta estava muito desigual. A balança estava muito favorável a quem detinha o capital, a quem detinha os meios de produção. E o Papa se mostrou bastante preocupado com isso. Mas a gente vai ver mais à frente que ele deixa bem claro que a solução socialista que o Manifesto Comunista de Marx e Engels propunha era simplesmente uma espécie de remédio que, na realidade, em vez de remédio, era um veneno pior do que o mal que se queria combater. Pode passar. Eu separei aí o primeiro parágrafo. Tem a introdução, e após a introdução tem esse primeiro parágrafo, que são numerados. E o parágrafo número 1 está escrito o seguinte: a sede de inovações que há muito tempo se apoderou das sociedades e as tem numa agitação febril, devia, tarde ou cedo, passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. Efetivamente, os progressos incessantes da indústria, os novos caminhos em que entraram as artes, a alteração das relações entre os operários e os patrões, a influência da riqueza nas mãos de um pequeno número, ao lado da indigência da multidão, a opinião, enfim, mais avantajada que os operários formam de si mesmos e a sua união mais compacta, tudo isso sem falar da corrupção dos costumes, deu em resultado final, aqui eu coloquei em vermelho, temível conflito. Era o conflito que eu estava falando agora há pouco, justamente entre a classe trabalhadora e, digamos, a classe, eu não gosto de usar esse termo não, que é um termo muito marxista, mas vou usar, a classe dominante. Pode passar. Já no parágrafo número 3, ele alerta: perigo da solução socialista. Vejam as palavras do Papa. Os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens do indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado. Na prática, o que Marx previu, o que ele pregou, e ainda hoje quem tenta defendê-lo costuma dizer que nesses países socialistas ele foi deturpado, que o marxismo é o seguinte, é interessante. A experiência sempre dá errado, mas a culpa não é da teoria, a culpa é da realidade. A realidade é quem está errado. Você traça um plano teórico. Se você não consegue colocar esse plano em prática, na cabeça dele, quem está errado é a realidade. O mundo está errado, o plano dele não. Mas o fato é que toda vez que o comunismo saiu do papel para ser implantado politicamente, para ser implantado nas nações, ele trouxe aquilo que Leão XIII já estava prevendo ao escrever a Rero Novaro. Ele, em vez de trazer soluções para os males que a classe trabalhadora sofria,
ele trouxe ainda mais miséria. Porque a partir do momento que o Estado detém os meios de produção e todo mundo vai ter a mesma renda, por que é que o camarada vai montar um negócio próprio, colocar a empresa para crescer, se no fim das contas o lucro é do Estado? Para o Estado tomar dele e distribuir. Quando uma metade de uma nação vive às custas do trabalho da outra metade que está produzindo, o que é que essa outra metade que está produzindo com o tempo vai fazer? Ou eles vão correr para outro país onde eles possam ser donos daquilo que produzem, ou eles não vão fazer nada. É por isso que o comunismo ele produz igualdade, produz na miséria. Todo mundo é igual na desgraça, tirando uma pequena elite estatal. Tirando a pequena elite estatal. Basta ver que a fortuna da família Castro, de Fidel Castro, é superior à da família real inglesa. Tirando uma pequena elite estatal, todo mundo vive na miséria. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitos aqui alcançaram a época das duas Alemanhas, né? Muitos aqui alcançaram. Os mais jovens não. Mas os mais antigos ainda viram. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, o famoso Muro de Berlim. Alguém da Alemanha Ocidental capitalista passava para o lado oriental? Eles eram livres para ir a hora que quisessem. Eram livres para ir a hora que quisessem. E por uma questão curiosa, eles não iam. Em compensação, quem tentasse fugir do lado oriental era executado sumariamente. Isso foi uma realidade de 3 décadas, mais ou menos, enquanto aquele muro esteve de pé. Exemplo, Cuba. Ninguém sai da Flórida, nos Estados Unidos, constrói uma jangada para atravessar o oceano para ir para Cuba. Aliás, os Estados Unidos deixa o cidadão dele sair a hora que ele quiser. Em compensação, é muito comum a gente ver cubanos fazendo jangada para ir para os Estados Unidos. Já tivemos aqui um Pan-Americano, em 2007, em que 2 lutadores, 2 boxeadores cubanos, simplesmente não queriam voltar. Aproveitaram que estava aqui e não queriam voltar. Mas, como nós somos muito democráticos, né, o Brasil é um país muito democrático, a Polícia Federal pegou esses boxeadores cubanos e entregou às autoridades cubanas, sabendo o que isso significava para eles. Veja que interessante. Um terrorista italiano, ele não foi entregue, não. Ficou aqui, protegido, Cesare Battisti, ficou. Não foi entregue, não. Mas esses lutadores cubanos foram. Eu estou dando esse exemplo aqui para mostrar que o comunismo é aquele tipo de sujeito que promete tudo de bom para você, mas na prática, quando a ideia que ele propõe é implantada, é que você conhece a verdadeira face. E, lembrando, Leão XIII escreveu isso em 1891. Cerca de quê? A Revolução Russa foi em 1917, foi quando um primeiro país implantou esse regime socialista, ou seja, décadas antes, ele já alertava para algo que terminou acontecendo. Pode passar. Ressalte-se que mesmo reconhecendo o problema da exploração proporcionada por um capitalismo desenfreado, o Papa repudia o socialismo. Veja, não é que o Papa achasse bonito o sistema econômico liberal, dos ricos ficando cada vez mais ricos, pobres ficando cada vez mais pobres. A igreja não é a favor disso. Não é a favor disso. Mas, por outro lado, a igreja reprova um sistema econômico ou um sistema de governo em que os meios de produção pertençam ao Estado e o cidadão não tenha bens, como os bens sejam do Estado. Vamos a um trecho sobre o capítulo em que o Papa fala sobre a propriedade privada dentro da Rerum Novarum. Assim, esta conversão da propriedade particular em propriedade coletiva, tão preconizada pelo socialismo, não teria outro efeito senão tornar a situação dos operários mais precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubando-lhes, por isso mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu patrimônio e melhorarem a sua situação. Percebam a sabedoria de Leão XIII.
Ele escreveu isso numa época em que a doutrina de Marx não foi colocada em prática para o pessoal ver no que dava, não. Isso foi antes do comunismo sair do papel. É aquela questão, né? Qualquer teoria no papel dá certo. Você mentaliza, você escreve, o papel aceita tudo. A questão é quando você vai para a vida prática. O Papa já sabia do seguinte, né? Que o marxismo era um sistema de governo, uma doutrina que encara o ser humano de um jeito que o ser humano não é. Por isso que ele não dá certo. Novamente, ainda sobre propriedade privada. Esse trecho aqui é do capítulo sobre um capítulo chamado Uso Comum dos Bens Criados e Propriedade Particular deles. O Papa fala: o Estado é posterior ao homem. E antes que ele pudesse formar-se, já o homem tinha recebido da natureza o direito de viver e proteger a sua existência. Em outras palavras, o Papa está dizendo uma coisa bem simples, mas que muitas vezes, ainda hoje, muita gente esquece. O homem, o ser humano, antecede o Estado em dignidade. Simplesmente isso aí. Aqui tem um trecho sobre o capítulo sobre família e Estado. Esse direito de propriedade que nós, em nome da natureza, reivindicamos para o indivíduo, é preciso agora transferi-lo para o homem constituído chefe de família. Isto não basta passando para a sociedade doméstica. Esse direito adquire aí tanto maior força, quanto mais extensão lá recebe a pessoa humana. Em síntese, a preocupação de Leão XIII era que o Estado se sobrepusesse ao direito de cada cidadão. Que o Estado podasse a sua liberdade. Se você vive num país em que você não pode fazer a sua renda crescer, porque qualquer crescimento o Estado vai e limita, o Estado faz caridade com o bem alheio, certo? Quer tomar de você para supostamente distribuir com a população em geral, quando na realidade o que o Estado faz é tomar de você para sustentar as necessidades dele, Estado, você não está vivendo dentro do regime de liberdade. É simplesmente isso que o Papa defende. Henrique? Segunda parte da encíclica. Aqui é um trecho do capítulo Não luta, mas concorde entre classes. Aqui é outra característica do marxismo. Segundo o marxismo, tudo na história humana se resume à luta de classes. Tudo. Eles explicam tudo na história como pobres lutando contra ricos. Inclusive, eles fomentam essa guerra. Aí o Papa escreveu: o erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas natas uma da outra. Elas têm imperiosa necessidade uma da outra. Não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. Por exemplo, é inegável que os operários precisam da empresa. Tanto que quando a indústria fecha, o governo local, por exemplo, uma indústria que fecha aqui em Pernambuco, o governador fica de cabelo em pé. Porque vai aumentar o desemprego. Ou seja, o empresário, descontando os vários empresários os vários desonestos que existem, mas o empresário industrial, ele é estritamente necessário para a nação. Porque quando ele gera riqueza, ele não gera riqueza só para ele gera riqueza também para quem trabalha para ele. Por isso que, no regime comunista, um empresário não vai existir nunca, porque ele não vai querer quebrar a cabeça para formar uma empresa para o Estado tomar tudo dele, não. Como não vai ser produzido nada, não é surpresa que a gente vê que esses países vivem na miséria. Aí o Papa faz questão, ele chama a nossa atenção, para que, primeiro, que a luta de classes não resolve tudo. E que os pobres não devem ter aquele ódio, aquele rancor de quem é rico. Por outro lado, ele também não deseja que o rico explore o pobre. Ele acredita que é uma coisa bem simples que a gente já sabe. Se o evangelho for aplicado, essa divisão entre ricos e pobres praticamente não vai existir.
Mas ele repudia qualquer tentativa, por exemplo, de revolta popular, feita aconteceu nesses países socialistas, em que riquezas foram tomadas, famílias, proprietários foram assassinados, para que o Estado tomasse os seus bens. Essa questão violenta, obviamente, a igreja sempre vai ser contra. Ainda dentro da igreja, questão social, temos um capítulo sobre os deveres dos operários e dos patrões. Os dois têm direitos e deveres. A igreja, instruída e dirigida por Jesus Cristo, eleva o seu olhar ainda mais para o alto, propõe um conjunto de preceitos mais completo, porque ambiciona estreitar a união das duas classes até as unir uma a outra por laços de verdadeira amizade. Aqui tem esse trecho que está destacado em vermelho. Ninguém pode ter uma verdadeira compreensão da vida mortal, nem estimá-la no seu devido valor, se não se eleva à consideração da outra vida que é imortal. O Papa faz uma lembrança aqui de uma coisa que a gente esquece. Nós que somos cristãos, nossa pátria não é aqui. Nosso destino final não é aqui. Esse mundo é transitório. Ele escreveu esse trecho aí que eu fiz questão de destacar para que as pessoas lembrem. Não é que você vai estar aqui e você não vai se preocupar com a pobreza, você não vai se preocupar com aquele irmão que passa fome, e você não vai se preocupar com suas necessidades básicas. Você vai se preocupar. Mas o cristão tem que ter em mente que o lugar dele é o céu. Que o reino de Deus é o reino dos céus. Inclusive, é algo que Jesus já pregava sobre isso. Basta lembrar que tentaram fazer com que a mensagem de Jesus fosse algo plenamente terreno. Os zelotas, que era uma classe de judeus da época, os zelotas formavam um grupo que queriam libertar Israel do Império Romano. Né? No período que Jesus nasceu e viveu aqui, Israel era uma colônia de Roma. Os zelotas, eles tinham esperança de que o Messias fosse uma espécie de general que comandasse o exército de Israel para libertar Israel dos romanos. Não só os zelotas, mas o povo de Israel em si tinha essa visão material. E muitos se decepcionaram com Jesus quando Jesus deixava bem claro que o reino dele não é desse mundo. Claro que Jesus fazia questão de pregar a caridade. Mas embora a questão política na época dele fosse muito diferente da de hoje, mas dá para ver, lendo a Bíblia, que Jesus não era a favor de que o Estado detivesse os meios de produção e, em nome de um mundo melhor, o Estado fizesse essa distribuição de bens. Continuando esse texto aqui do Papa, ele fala: suprimir esta imediatamente toda forma e toda a verdadeira noção de honestidade desaparecerá. Mais ainda, todo o universo se tornará um impenetrável mistério. Ele está dizendo o seguinte: a partir do momento que a gente esquece essa verdade aqui, essa verdade fundamental, noção de honestidade, os valores a gente esquece. Porque se o que vale é você ter riqueza e prazeres aqui, e Deus não existe, é como aquele personagem chamado Raskolnikov do Crime e Castigo, Dostoiévski. Raskolnikov chegou a pensar o seguinte: se Deus não existe, então eu posso praticar toda a sorte de arbitrariedades aqui. Não existe um Deus para me dar freio, não existe um Deus para me conscientizar de que eu devo amar o meu irmão. Isso aqui é um versículo da carta de Tiago, mas esse versículo o Papa pegou e colocou na Rerum Novarum, por isso que ele está aí. Tiago capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário que defraudaste aos trabalhadores, que ceifavam os vossos campos, clama, e seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago, que foi bispo de Jerusalém, e que era primo de Jesus,
Tiago aí já dá uma amostra de que a igreja, desde o seu princípio, se preocupava com a questão social. A gente diz que a Rerum Novarum é a carta magna da doutrina social da igreja, mas é um erro a pessoa achar que a igreja nunca se preocupou com essa questão. Basta lembrar desse versículo e basta lembrar dos mais variados santos da história da igreja. São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo e vários outros santos que fizeram questão de praticar a caridade e de lembrar a nossa missão de amar o nosso irmão, certo? E não deixar passar necessidade. Então o Papa pega esse versículo de Tiago para mostrar que a Bíblia já tinha essa preocupação social. E aqui ele continua. Enfim, os ricos devem precaver-se religiosamente de todo ato violento. Se todo homem rico fizesse isso, era bom, né? Os ricos devem precaver-se religiosamente de todo ato violento. Toda fraude é uma coisa que os políticos copiaram, certo? Eles não cometem fraudes. Toda manobra usurária que seja de natureza e atentar contra a economia do pobre. Manobra usurária é justamente os juros exorbitantes, né? Isto mais ainda, porque este é menos apto para defender-se. Ou seja, o Papa ele não era a favor de que os pobres ficassem conformados com a sua situação de penúria, simplesmente não. Ele deixa bem claro uma coisa que é óbvia, né? O pobre ele é menos apto para se defender. E porque os seus haveres, por serem de mínima importância, revestem um caráter mais sagrado. A obediência a estas leis, perguntamos nós, não bastaria só de per si para fazer cessar todo antagonismo e suprimir as causas? Veja a pergunta que ele faz. Se a gente colocasse em prática os preceitos evangélicos, seria desnecessário alertar para os ricos de suas obrigações sociais. Como seria também desnecessário alertar o pobre de que essa noção de inveja, de querer ter a todo custo o que outra pessoa tem, também é errado. Terceira parte da encíclica. Questão social e o Estado. Esse trecho aqui é do capítulo que trata do concurso do Estado. Pode ler aí, Paulo. Só eu estou falando. É um documento que ele escreveu 6 anos antes da Rerum Novarum. Uma carta que ele escreveu em 1885, chamada Immortale Dei, Deus Imortal. Nessa carta, ele já fala sobre a necessidade do governante exercer a sua autoridade em prol do povo e em conformidade com as leis de Deus. A gente observa que Leão XIII, ele tinha essa preocupação social. Não foi só a Rerum Novarum que ele escreveu para abordar o tema, não. 6 anos antes, ele já tinha escrito algo sobre isso. Ele não tinha, só que ele não tinha entrado na questão econômica. Papa Leão XIII. O nome da encíclica é Immortale Dei, Deus Imortal, ou Obra de Deus Imortal. Aqui a gente vê a questão social e ação conjunta de patrões e empregados. Aqui eu botei o título errado. Na realidade é justamente a quarta parte da Rerum Novarum, a quarta e última parte, que ele fala sobre, como diz aqui embaixo, é o capítulo sobre o benefício das corporações. Aqui ele vai falar das associações, dos direitos que os trabalhadores têm de formar associações,
certo? De formar sindicato que, teoricamente, não é algo ruim, mas do jeito que eles funcionam, a maior parte deles acabam se tornando. Mas o Papa, ele deixa bem claro que os trabalhadores, eles têm os direitos de formar associação. Vamos ler aqui. Em último lugar, diremos que os próprios patrões e operários podem singularmente auxiliar a solução por meio de todas as obras capazes de aliviar eficazmente a indigência e de operar uma aproximação entre as duas classes. Veja, aproximação entre as duas classes. Não é luta de classes, não é confronto de classes, guerra entre classes. Entendimento. A gente sabe que, se a gente for parar para pensar, esse entendimento não vai chegar nunca. Esse mundo sempre vai ter toda a sorte de corrupção. A gente só vai encontrar a perfeição no céu. Agora, isso não exclui que a gente não deva tentar fazer isso aqui na Terra. Pertence a este número as associações de socorros mútuos, as diversas instituições devidas à iniciativa particular, que tem por fim socorrer os operários, bem como as suas viúvas e órfãos, em caso de morte, de acidentes ou de enfermidades. Os patronatos, que exercem uma proteção benéfica para com as crianças dos dois sexos, os adolescentes e os homens feitos. Foi pensando nisso aqui que surgiu, acho que foi em 1915, a Juventude Operária Católica, que surgiu com objetivos nobres, mas como muita coisa que nasce com bom objetivo, termina indo para o lado negro da força, né? Sem querer, utilizando o termo aqui de Star Wars. A Juventude Operária Católica surgiu para ajudar os jovens no mercado de trabalho, para ajudar nessa questão social, mas infelizmente aqui no Brasil, um dos grupos da esquerda armada que pegou em armas para lutar contra a ditadura militar, que queria derrubar a ditadura do exército para impor a ditadura deles, a ditadura do proletariado, a ação popular, surgiu de uma dissidência da Juventude Universitária Católica. Assis, aproveitando o ensejo, tem umas pessoas que estão acompanhando pela internet, fizeram algumas perguntas, né? Já que tu mencionou esse detalhe aí do patrão e empregado, um jovem perguntou assim: um católico ele pode ser rico? Segundo, os ricos vão para o céu? Essa foi as duas perguntas que o jovem fez. Pode, um católico pode ser rico. Tanto é que, vamos por exemplo de Jesus. Lázaro, os irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Eles eram ricos. Jesus frequentava a casa deles e Jesus não fez nenhuma revolução para que o Estado de Israel, ou então o Estado romano, né, que dominava Israel, tomasse os bens dele e em nome de uma suposta caridade. Pode sim. Embora tenha aquela passagem bem violenta, né, que é mais fácil, até o evangelho de hoje, né? É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, porque também existe o outro lado da questão. Qual é a desvantagem do rico nessa questão espiritual? Porque quanto mais você tem, mais você é apegado àquilo que você possui. Isso é uma questão prática que a gente vê. Quanto mais você tem, mais você é apegado a essas questões materiais. A gente viu agora aquela mensagem do Papa de que o cristão, a pátria dele, não é esse mundo. Mas é muito mais fácil um pobre lembrar disso, que ele já não tem muita coisa por aqui mesmo, do que um rico. É muito mais fácil. Mas o que não implica dizer que não existam pobres que são tão ou mais egoístas e gananciosos do que muitos ricos. Mas, assim, é possível, um católico, ele pode sim ser rico. Agora, um católico, ele tem que viver de acordo com os valores do Evangelho. E a gente tem que ser sincero. Para um rico, é mais difícil viver esses valores? Porque você termina caindo mais facilmente nos prazeres dessa vida. Basta lembrar também do jovem rico. O jovem que foi
perguntar a Jesus, né, o que é que ele poderia fazer para herdar a vida eterna, Jesus falou dos mandamentos, ele disse, tudo isso eu cumpro desde a minha mocidade. Aí Jesus falou no calo dele. Jesus falou no calo dele. Aquilo que Jesus sabia que ele não queria fazer. Que ele dividisse os bens com os pobres. Ele saiu dali muito triste porque ele não estava disposto a fazer isso. E a gente sabe que, infelizmente, aliás, não é só os ricos não, qualquer um que tem uma vida confortável costuma não lembrar daquele que está na sua porta dormindo ao relento. As pilhas estão fraquejando. Mais perguntas da internet, é? É bom saber que temos internautas. Foi bom ter falado assim, porque tem católico hoje que, assim como o jovem colocou aqui, tem católico que tem medo de ficar rico, de fazer o seu dinheirinho, a sua casa, suas coisas, porque às vezes tem padre ou tem documento da igreja, não sei, tem alguém difunde uma mensagem, né? Fala tão assim, que tem católico que tem medo de ter o seu terreno, a sua casa de praia, porque acha que não vai para o céu, porque acha que a igreja não valoriza. E aí ele fez até outra pergunta. Pastorais, é só para a gente que é pobre? É só para pobre? Ou tem pastoral assim que lida com o pessoal que tem o seu dinheiro? Olha, tá, é uma boa pergunta. Estou tentando lembrar de alguma pastoral. Primeiro, é assim, porque o objetivo das pastorais sempre é atender as pessoas carentes, né? E pressupõe-se que os ricos, o que é um erro, eles não são carentes. Eles não são carentes de questões materiais, mas às vezes muitos deles são carentes de várias outras coisas, e principalmente daquilo que é importante. Porque a pergunta é, um rico também não precisaria ser evangelizado, não? Essa é a pergunta, né? Pronto. Exatamente. Ricos também. Até porque não é porque o camarada é rico que ele é feliz. Não é porque ele é rico que ele não precisa dos valores, principalmente dos valores do evangelho. É justamente para os ricos que o evangelho também tem que ser pregado. A igreja se fala na opção preferencial pelos pobres por conta da situação de dificuldade que o pobre vive. Mas a igreja é lugar para todos. Se é para todos, isso inclui os ricos. Agora, os ricos têm que ter consciência dos valores do evangelho. Aliás, os ricos não, os pobres também, né? A gente fala de um jeito que até parece que pobre é aquele anjo de candura. É feito quando se fala de índio. Quando você estuda a história do Brasil, parece que índio... Veja só, eu não estou falando mal de índio aqui não, mas eles falam de um jeito que o índio fosse uma criatura pura e que toda maldade está apenas no homem branco. Aí quando você vai se debruçar sobre a história, você descobre que, por exemplo, os astecas do México eram índios, né? É um nome errado que Colombo colocou, que na realidade o nome certo é nativo. Colombo chegou por aqui na América, achou que estava na Índia, chamou o pessoal de índio e esse nome pegou. Mas os astecas eram índios. Por que foi que os espanhóis venceram os astecas? Muito bom, meu filho. Mas veja, na prática não foi isso. Os espanhóis, eles tinham um exército menos numeroso, eles tinham. Mas os astecas exploravam várias outras tribos indígenas. Eles exploravam várias outras tribos indígenas. Então, quem ajudou os espanhóis, que estavam em menor número, na guerra contra os astecas, foram outros índios. A mesma coisa aqui no Brasil, para o caso aqui do Brasil. Para um tupinambá, um tupiniquim, era tão estrangeiro quanto um português, um francês, um alemão. Eles viviam em guerras constantes aqui. É porque a gente gosta muito de glamorizar aquela vida indígena, de viver no meio do mato, o índio em contato com a natureza. Quem mais desmatava era índio. Botar fogo na mata. Quem mais desmatava era índio. Lembrando, eu não estou falando mal do índio em específico. Eu estou querendo lembrar de uma coisa que muitos historiadores esquecem. O índio é um ser humano. Como ser humano, ele tem todos os defeitos que um ser humano, seja ele europeu, seja ele asiático, possui. Mas a gente tem essa questão de querer glamorizar. A mesma coisa é o pobre. A gente glamoriza um pobre como se um pobre não fosse capaz de cometer atrocidades. E a vida prática mostra que são.
Tem mais algum internauta curioso ainda? Vamos lá. Não, já foi lido aqui, não foi? Já foi lido essa questão do benefício das corporações. Pode passar, gente. Continuando. Neste capítulo, o Papa fala da proteção dos bens da alma, de um regime adequado de trabalho, proteção dos trabalhadores, garantia de direitos e justo salário. É bom ler isso aqui, porque muita gente acha que quando a igreja condena o socialismo, condena o comunismo, é porque a igreja é a favor dos ricos e a igreja é capitalista. Não é isso. A igreja faz questão de lembrar dos direitos dos trabalhadores que os trabalhadores possuem. A igreja é contra o comunismo, primeiro, que o comunismo é um regime ateísta. Já começa por aí. Marx disse que a religião é o ópio do povo. E também por aquilo que eu já falei várias vezes aqui. O comunismo, ele exclui a propriedade privada. Ou seja, ele priva o ser humano de possuir bens. Na prática, ele é contra a liberdade do ser humano. Por isso que a igreja é contra o comunismo. Aqui é um trecho sobre a origem da prosperidade nacional, que é outro capítulo da encíclica. Os pobres, com o mesmo título que os ricos, são por direito natural cidadãos, isto é, pertencem ao número das partes vivas de que se compõem por intermédio das famílias, o corpo inteiro da nação, para não dizer que em todas as cidades são o grande número. Que a gente, é uma realidade, principalmente naquela época, a maioria da população, mesmo nos países da Europa, eram pobres. Aqui é um parágrafo do último capítulo da Rerum Novarum, em que o Papa propõe como solução definitiva algo que não é novidade, algo que Jesus já pregava, a igreja já pregava. A solução definitiva é a caridade. Caridade como sinônimo de amor. Paulo já falava sobre isso na carta aos Coríntios, né, primeira carta, capítulo 13. Façamos tudo quanto estiver ao nosso alcance para a salvação dos povos. E, sobretudo, alimentem em si e acendam nos outros, nos grandes e nos pequenos, a caridade, senhora e rainha de todas as virtudes. Quando a gente fala em caridade assim, não é você, por se julgar uma pessoa muito boa, passa por um mendigo e dá um trocado a ele, não. É aquela questão de caridade que é você ter amor. Caridade é sinônimo de amor. Então não é só dar uma esmola, é você dedicar tempo, que é o mais difícil. Dependendo da sua condição, é muito mais fácil você dar dinheiro para uma pessoa do que você dedicar tempo a ela. Que muitas vezes é o que ela precisa de você. Quando eu digo tempo, é atenção. Não é necessariamente dinheiro. Pode passar bem aqui. Aqui temos 8 encíclicas. 8 encíclicas posteriores a Rerum Novarum, mas que trataram do mesmo tema, mas de temas parecidos. A primeira, 40º ano. Tem esse nome porque em 1931 a Rerum Novarum havia completado 40 anos. Então o Papa Pio XI, ele escreveu uma encíclica com o nome 40º ano. Essa encíclica eu não consegui achar nas livrarias, mas no site que eu falei, você encontra o texto completo dela. Papa Pio XI, que o mesmo Papa que escreveu uma encíclica, que eu falo muito nela, chamada Mite Brenender Sorge, que foi a única encíclica da igreja que foi escrita diretamente no idioma que não era o latim. Foi escrita em alemão. Então, em 1931, quando nenhum grande líder mundial sabia que tipo de pessoa Hitler era, o Papa Pio XI escreveu uma encíclica condenando veementemente o nazismo. Foi escrita... já prevendo também. Foi escrita toda em alemão, foi lida nas igrejas alemãs. O custo disso é que vários padres alemães foram presos. Qualquer documento da igreja é escrito primeiro em latim. Tanto que as encíclicas têm o título em latim. Geralmente os títulos é a primeira palavra dela. A outra encíclica, Mater et Magistra, Mãe e Mestra, foi escrita em 1961 pelo Papa São João XXIII.
igreja mãe e mestra. O mesmo São João 23, 2 anos depois, escreveu Pacem in Terris, paz na terra, 1963. Em 1967 já era outro Papa, outro santo, São Paulo VI, escreveu a Populorium Progressio, Progresso das Nações, Progresso dos Povos, 1967. 1981, outro santo, São João Paulo II, ele escreve Laborem Exercens, sobre... que a tradução dela é um pouco complicada, mas eu digo assim, o valor do trabalho, o exercício do trabalho. É o título dessa encíclica. O mesmo São João Paulo II, ó, veja que ano emblemático, 1991. A Hero Novaro estava completando 100 anos. Então, João Paulo II escreve a centésimos anos. 2009, o autor dessa encíclica ainda está vivo, é o Papa Bento XVI. Caritas in Veritate. O amor na verdade, a caridade na verdade. Aqui 2015, Laudato Si, Papa Francisco. Acredito, essa é a mais recente e essa eu não sei a tradução. Estou esquecido do nome. Depois recorra ao São Google e ele tem lá a tradução dessa encíclica, que é a mais recente. A mais recente, assim, sobre esse tema que trata de questões sociais. A gente iniciou esse tema, conforme eu falei, que semana que vem a gente vai entrar na doutrina social da igreja, que é um conjunto de regras que a igreja tem, mostrando tipo um norte, uma cartilha que o cristão deve seguir na sociedade, sem esquecer os valores evangélicos, ou seja, não esquecendo os valores evangélicos, você vai lembrar daquela máxima de amar o próximo como a si mesmo. Mas pode avançar aí, Henrique, que eu vou encerrar com a frase de um santo. Fica difícil conhecer pela pintura, isso é uma representação oriental. Mas alguém tem ideia de que santo seja isso? É difícil reconhecer. Eu só sei porque já preparei o material. Este é São João Crisóstomo, a representação iconográfica São João Crisóstomo. Você falou muito baixo, nem eu vi aqui. São João Crisóstomo. Essa frase dele é bem interessante. E São João Crisóstomo, curioso, né? Século V. Foi bispo de Constantinopla. São João Crisóstomo foi quem chamou as escrituras sagradas de Bíblia. É sempre bom lembrar desse detalhe, né? Você vasculha a Bíblia nos textos originais, a palavra Bíblia não está nela, porque a palavra Bíblia é uma palavra grega que quer dizer conjunto de livros. Quem chamou primeiro as escrituras sagradas de Bíblia foi justamente São João Crisóstomo, um bispo católico. Mas só relembrando, aqui está uma frase que ele escreveu: pare de roubar os outros antes de dar dinheiro a mendigos. Com a mesma mão com que roubamos uma pessoa, recompensamos a outra, dando aos pobres o dinheiro que tiramos de outros mais pobres ainda. É melhor nenhuma caridade do que hipocrisia simulatória. Eu peguei essa frase porque o comunismo, na realidade, é o Estado fazendo isso aí, que São João Crisóstomo está condenando. E principalmente uma coisa que é muito comum, é você fazer caridade com o esforço alheio, com o tempo, a disposição e o trabalho dos outros. Só outro exemplo que eu vou dar aqui. Há alguns anos atrás, uma TV francesa, chegava um repórter na rua para fazer uma pegadinha, né? Ele abordava o camarada em Paris e perguntava: olha, o que é que você acha sobre essa questão da imigração? Não, a imigração deve ser livre. Os muçulmanos podem entrar aqui a hora que quiserem, devemos recebê-los e tal, tal. Depois que o camarada falava aquele discurso bem bonito, aparecia um camarada barbudo, de turbante ao repórter.
Esse é o nosso amigo Mohammed, certo? Então, diante disso que você falou, a gente sabe que ele, como imigrante, ele já encontrou um lar, ele está precisando de uma casa, de uma família, a pessoa já dava ré logo. Não, olha, veja, mas eu não tenho condições de abrigar e não sei o quê. E foi fazendo isso com todo mundo, para mostrar que é muito fácil, isso que eu acabei de falar, é muito fácil você fazer caridade, você se completar de uma missão que foi cumprida por outras pessoas. Aqui eu abro um espaço, que eu praticamente foi um monólogo, né? Falei sozinho, acho que falei demais até. Vocês perdoem os slides, porque os slides foram feitos por este amador aqui, certo? Então, a qualidade gráfica ainda existe, mas foi o melhor que eu pude fazer. Se alguém tiver alguma pergunta? Pergunta excelente, meu irmão. Pergunta excelente. Bom, eu não queria entrar nesse assunto, mas a pergunta foi feita. A teologia da libertação é uma heresia. Simples. A teologia da libertação é uma heresia, porque é uma tentativa de trazer o marxismo para a teologia. O marxismo que foi condenado não foi só por Leão XIII, não. Foi condenado por Pio X, foi condenado por Bento XV, foi condenado por Pio XI, por Pio XII, por João Paulo II. João Paulo II conhece bem o comunismo, porque ele viveu dentro da Polônia comunista. Agora, qual é o problema da teologia da libertação? Aparentemente, não tem nada de errado com ela. Mas primeiro, ela traz o que ela traz de certo não é novo. O que ela traz de correto, a igreja já prega desde o seu princípio, que é o amor ao próximo, a necessidade de fazer caridade, a preocupação social. Laiano é simpatizante, Assis, da teologia. Eu acho que o pai dela ficaria bastante decepcionado. O pai dela aí do lado ficaria bastante decepcionado. A teologia da libertação ela foi criada aqui na América Latina. Se não me engano, foi um peruano chamado John Sobino. E que aqui no Brasil encontrou terreno muito fértil. Aqui na paróquia, aqui na arquidiocese, na paróquia, ó. Aqui na arquidiocese, aí tem padres que é simpatizante, defensor, fervoroso da teologia da libertação. Mas eu vou dizer uma coisa aqui que é bem polêmica, mas bem real. Copiando um padre, ele não é mais sacerdote, por causa de problemas pessoais, mas ele disse uma coisa muito importante numa palestra que eu não esqueci mais. Graças à teologia da libertação, que ficou muito popular a partir dos anos 70, perdemos de 2 a 3 gerações de catequese. 2 a 3 gerações de catequese, porque as pessoas, em vez de ir para a igreja, em vez de encontrar Cristo, em vez de encontrar o reino de Deus, elas encontravam um palanque político. E palanque político, certo? Para defender doutrinas que a igreja sempre condenou. Palanques políticos com bandeira vermelha, de foice e martelo. Palanque político que esquecia. Pronto, vou dar um exemplo aqui, claro, sobre o que a teologia da libertação prega. A teologia da libertação, Leonardo Boff, ele escreve obras sobre a mãe terra, sobre a mãe natureza, sobre as divindades africanas. Isso por si só já ataca o cristianismo no ápice. Divindades? Quantas divindades existem? Existe um Deus. E o então cardeal Joseph Ratzinger escreveu uma carta apostólica que é Eis que vos explico a teologia da libertação, isso nos anos 80. Foi justamente quando ele chegou para Leonardo Boff e disse que ele, como padre da igreja, tinha que escolher ou ele
ensina o que a igreja diz, já que ele é um ministro da igreja, ou ele saia da igreja e pregue aquilo que ele pensa no nome dele, mas não no nome da igreja. Acharam que o Bento XVI não, que na época ele não era papa, né? Acharam que Ratzinger foi intolerante. Mas veja só, faz sentido eu falar em nome de uma associação, se na prática eu ensino tudo aquilo que essa associação condena? Eu fazer parte de um grupo de vegetarianos e querer que todo mundo do grupo coma carne. É basicamente isso aí. Nenhuma associação aceita um membro que vai contra a doutrina dessa associação. Aí Bento XVI explicou para Leonardo Boff por que a teologia da libertação é uma heresia. Certo? Leonardo Boff não deu muito ouvidos e, infelizmente, você chega nas Paulinas, está lá, livro de Leonardo Boff. Não, excomungado ele não foi não, mas ele foi chamado silêncio obsequioso, que na realidade é justamente isso aí. Ele não poderia ensinar, ele como sacerdote, ele não pode ensinar aquilo que a igreja condena, embora não é muito difícil você ir para uma missa e escutar um sacerdote falar aquilo que a igreja condena. Não é nada difícil. Por que o Papa se preocupou em falar do assunto sobre a sociedade? Ele se preocupou em falar sobre a sociedade porque, embora nossa pátria não seja aqui, enquanto estamos aqui, devemos assumir compromisso com o reino de Deus. Então, baseado no que já dizia Tiago, que deixa bem claro que o rico não pode estar explorando o pobre, o patrão não pode estar explorando o empregado, baseado também que devemos amar o próximo como a nós mesmos, e baseado também na primeira carta do evangelista São João, a primeira carta de João, em que ele diz bem claramente que se você afirma amar a Deus, mas você não ama o seu próximo, você é um mentiroso, um hipócrita. Porque se você não ama o seu irmão, a quem você vê, a quem você lida facilmente no dia a dia, a Deus que você não vê, você também não ama. Você não pode excluir o amor a Deus do amor ao próximo. Para amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso amar o meu irmão, porque Deus também está presente no meu irmão, por mais difícil que seja a gente aceitar essa realidade. Tem mais duas, Assis. A igreja não deve se preocupar com as coisas do céu. E a segunda é porque ele perderia tempo falando das coisas da terra. Exato. A igreja tem que se preocupar com as coisas do céu. E um dos problemas, voltando à teologia da libertação, é justamente esse. A teologia da libertação costuma esquecer tudo o que é sagrado. Beleza. Agora, você não pode usar esse discurso de eu vou me preocupar com as coisas do céu para, do seu conforto, você continuar deixando o seu irmão passando fome. Vamos dar o exemplo dos santos da história da igreja. Bem conhecido, São Francisco de Assis. Não é por ser meu xará não, mas porque a história dele realmente é muito conhecida. Se São Francisco de Assis tivesse em mente, eu devo me preocupar só as coisas do céu, e ele interpretasse isso como não intervir para socorrer o seu irmão, ele não teria beijado o leproso, ele tinha nojo de leproso, né? Ele tinha nojo inicialmente. Ele não teria abraçado o leproso, ele não teria feito caridade, pedindo esmola para os pobres, abdicou da herança que ele tinha. Inclusive ele pregava o amor à criação. Diferente de Leonardo Boff, ele não via divindade na natureza, mas ele via os animais como criaturas de Deus e por isso deveríamos tratar bem os animais. Então, ou seja, ele não se escondeu, nem ele, nem São Vicente de Paulo, nem São João Crisóstomo e vários outros santos da história da igreja, eles não se esconderam atrás dessa preocupação com aquilo que é do céu para se eximir da sua missão como cristão aqui na terra. Como um santo dos tempos modernos, São José Escrivá, como São José Escrivá dizia, né?
Você tem que levar, eu estou esquecido do lema que ele costuma dizer, mas na prática o que ele dizia era o seguinte: você é advogado, leve Deus para o seu trabalho, leve Deus para o fórum, leve Deus para o seu escritório. Você é engenheiro, leve Deus para a obra que você está trabalhando. É, exatamente. Você é estudante, leve Deus para a sua faculdade, para a sua escola. Seja um servo de Deus em todo ambiente que você frequentar. Assistem outro aqui, justamente o pessoal ficou interessado no assunto, porque esse assunto provoca muito. Teve uma pessoa que colocou assim: eu já vou para a missa, já sou do Terço dos Homens, já faço parte da Legião de Maria, de algum grupo pastoral. Por que eu tenho que conhecer esse documento? Esse documento precisa ser conhecido pelos católicos, porque, por incrível que pareça, ele é mais conhecido por agnósticos, por ateus e por pessoas de outra confissão do que pelos próprios católicos, por incrível que pareça. E por conta da importância que ele traz de como você deve se comportar como cristão na realidade do mundo de hoje. Essa realidade pós-revolução industrial que mudou o mundo como era conhecido até então. Exatamente, Paulo, exatamente. O que é muito comum, eu vou aproveitar para dar uma cutucada aqui, mas não é por maldade. O que é que normalmente acontece com muito católico? Católico de IBGE, católico de estatística. Ele muito mal sabe onde é que fica a paróquia. Muito mal ele sabe isso. Mas quando por um acaso do destino, para se livrar de um vício da bebida, ou para se livrar de alguma dificuldade, ele cai no canto da sereia protestante e começa a frequentar a iluminação, é interessante, rapaz. Aí ele vai para a igreja praticamente todo dia. Ele começa a ler a Bíblia todo dia, a Bíblia, que ele já poderia ter lido como católico. Ele vem começar a ler depois que é protestante. Aí ele vai buscar conhecer aquela denominação que ele estava seguindo. E enquanto ele pertencia à Igreja Católica, pertencia teoricamente, né? Porque todo mundo aqui já ouviu falar que o Brasil é o maior país católico do mundo. Infelizmente, isto é mentira. O Brasil é o país que tem o maior número de batizados. Daí a ter o maior número de católicos é uma distância muito grande. O Brasil é um país em que católico acha que pode ser a favor do aborto. O Brasil é um país em que católico acha que ele pode ser a favor de casamento de pessoas do mesmo sexo. A palavra casamento chega a soar estranho, né? Casal. Casal é núcleo de uma palavra chamada acasalamento. Acasalamento é derivado de casal. Casal acasala. Duas pessoas do mesmo sexo, elas fazem brincadeiras com suas genitálias, mas acasalamento não existe. Da união de duas pessoas do mesmo sexo, vamos supor, né? Lembra de Paulo Brito, o xará do nosso amigo aqui, da Rádio Olinda, que veio semana passada? Qual é o altar do casal? Vamos supor que nesse altar estejam duas pessoas do mesmo sexo. Um altar, veja a heresia que eu estou falando. Um altar para eles. Juntando essas duas pessoas, essa relação está aberta a uma nova vida? Está aberta a sífilis, está aberta a gonorreia, está aberta a hepatite, está aberta a uma sorte de... mas não está aberta a outra vida. Por um acaso do destino, a natureza é homofóbica, né? Não gosto nem de usar esse termo. Mas não tem. Mas aqui católico, entre aspas, católico acha que pode ser a favor desse tipo de coisa. E não faz sentido, porque se você declara membro de uma religião, membro de uma associação, é porque você comunga daquilo que a religião prega. Se você não comunga, qual é a atitude mais honesta? Aliás, a atitude mais honesta não, a atitude honesta que você tem que tomar. É você sair.
sobre esse interesse em aprender, aproveitando esse gancho de Paulo. Acho que eu já contei isso aqui ano passado. Certa vez eu estava no ônibus, entrou uma pregadora protestante. Ela tem bastante eloquência, falava bem. Mas aí ela falou, olha, porque a Bíblia é tudo igual. Todas as Bíblias são iguais, a católica, a protestante. E a diferença é que a católica é o seguinte, a católica tem 7 livros a mais, porque no século XVI, o Concílio de Trento acrescentou 7 livros, certo? São invenções católicas, mas são nossos irmãos e têm 7 livros a mais. E ó, pior que eles aprendem isso. No protestantismo histórico, não. A igreja luterana não ensina isso, a igreja anglicana não ensina isso. Mas essas igrejas pentecostais, quando eu digo pentecostais, Deus é amor, Assembleia de Deus similares e universal, eles ensinam isso aí. Eu confesso que eu me omiti. Desci do ônibus, não falei nada. Mas na realidade, o que ela falou não tem nenhum sentido. E basta lembrar o seguinte, já que a gente está falando de revolução industrial, no campo literário, o que mudou o mundo foi a invenção da imprensa. Antes de Johann Gutenberg inventar a imprensa, em 1447 ou 1448, os livros eram escritos à mão. Escrito à mão e não necessariamente em papel. Era em papiro, era em pergaminho. Então, obviamente, eles eram muito caros. Poucas pessoas podiam ter e poucas pessoas sabiam ler. Quando Gutenberg criou a imprensa, qual foi o primeiro livro que ele imprimiu? Ele criou os caracteres móveis e criou o método de impressão. O primeiro livro que ele imprimiu foi justamente a Bíblia, 1448. O Concílio de Trento começou em 1546. 98 anos antes. A Bíblia que ele imprimiu, tem lá. 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria. Os 7 livros que ela disse que foi acrescentado 100 anos depois. Exatamente. E outra diferença que tem, não é só os 7 livros, não. O livro de Daniel na Bíblia Católica, ele tem, acho que são 14 capítulos. Ele tem 2 capítulos a mais. O livro de Daniel deles é mutilado. A mesma coisa o livro de Esther. O livro de Esther deles é mutilado também. Interessante. Na versão protestante, o livro de Esther não menciona o nome de Deus nenhuma vez. O nome de Deus está nas partes do livro que tem na Igreja Católica. Agora, voltando a essa mulher, veja. Ela repetiu, provavelmente não foi de má fé, ela repetiu o que ela aprendeu, de que até 1546 esses livros não existiam e o Papa, do nada, tirou esses livros do bolso. Se isso fosse verdade, quando Gutenberg tivesse impresso a Bíblia 100 anos antes, esses livros não estariam nela. Quem quiser conferir, é porque a versão do Museu Nacional queimou, né? Tinha um exemplar dessa Bíblia no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Mas na Europa existem versões dessa Bíblia e está lá impressa. E, lembrando, Santo Agostinho, que viveu no século IV para o século V, leu esses livros, os apóstolos leram esses livros. Por que é que a versão do Antigo Testamento católico é maior do que o Antigo Testamento protestante? Porque a versão católica é baseada numa versão chamada Septuaginta, a versão dos 70, que no ano 200 a.C., segundo uma lenda, essa parte é lenda, né? 70 sábios teriam traduzido. Essa parte dos 70 é lenda. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o imperador Ptolomeu do Egito, ele pediu uma tradução da Bíblia para o grego, que era a língua que os egípcios falavam na época. Aí foram traduzidos esses livros. E alguns desses livros só têm os originais na versão grega. Não existe a versão hebraica. Mas curioso, essa versão dos 70, quando a gente vai comparar no Novo Testamento, existem 350 citações do Antigo Testamento no Novo. 350 no Novo. Dessas 350 citações, 300 são da Septuaginta. 300. Bate com o que está escrito na Septuaginta. Não bate com o cânon hebraico. Assis, uma última pergunta que fizeram por que o clube de Tiúma tem esse nome? Tá,
pergunta, eu não sei. Eu não sei. Com certeza é alguém que ou é admirador do legado, ou era admirador do legado do Leão 13, certo? E colocou esse nome. Ah, tá explicado. Tá explicado. Ah. Tá explicado. Como é o nome da senhora? Pronto, tá explicado. Mas é muito provável que seja isso mesmo. Eles não iam tirar esse nome do nada. Ele não pegou um livro assim, viu o nome Renovar, achou bonito e colocou. Com certeza foi isso aí. Amém? Pronto. Amém. Eu agradeço a paciência de todos, certo? Peço desculpas por ter me alongado demais, mas fico bastante feliz de dividir o pouco, muito pouco que eu sei. E que Deus continue abençoando a todos. Aqueles que vêm aqui na frente e aqueles que são mais importantes porque têm a paciência de escutar. Amém? Amém. Uma salva de palmas ao nosso irmão. Que possamos estender a nossa mão, agradecendo ao Senhor, entregando a vida de Assis pelo sim que Ele deu hoje e dá todos os dias. Que o Senhor possa abençoar a sua família, a sua missão, o seu trabalho. Que Ele possa sempre ter essa vontade, esse gosto de aprender e estudar aquilo que a igreja nos ensina. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Yeah.